Boa noite, time! Boa noite, pessoal. Boa noite, time. Cleiton, Maroca Alexandre, Marlúcia. Prazer imenso ter vocês aqui. Quanto tempo tem que eu não faço live? E hoje é um dia muito especial, assim. Hoje é um dia que nós vamos falar basicamente de algo que eu acho que é muito interessante para vocês, mas é muito interessante também para mim, para quando eu comecei, né? Exatamente como identificar sinais de um paciente grave. São sinais muitas vezes muito específicos, são sinais muitas vezes muito pequenos, mas se nós conseguimos captar, se nós conseguimos observar o paciente, nós já tomamos a ação, as medidas necessárias. Hoje vai ser como se fosse uma pré-aula, né? Hoje eu vou falar os fundamentos, justamente para não ficar muito grande para vocês. Hoje eu vou falar os fundamentos, o que nós temos que observar, principalmente nos pacientes. E no dia 7 nós vamos falar exatamente mais profundo sobre como tratar o paciente grave, sobre como tratar o paciente, independente se ele estiver na emergência ou na UTI. Beleza? Vamos começar? Podemos? 8h03. Pontualíssimo como sempre. Vamos lá, pessoal. Vou separar em 4 passos em como nós devemos identificar o paciente grave. Eu costumo falar que um dos motivos, quando eu saí plantão de porta, do pronto-socorro, foi justamente por isso. Muitas vezes o paciente chega com dor abdominal, dor na cabeça, dor nos membros, e ou nós observamos todos com gravidade, ou nós observamos todos com um paciente simples, que nós vamos dar analgesia e mandar o paciente para casa. É justamente esse feeling, esse timing que eu quero que vocês separem. Tá? É justamente esse momento que nós vamos perceber onde o paciente está grave, onde o paciente precisa ficar conosco para nós observarmos essa evolução dele ou não. Tá bom? Muito se é falado do XABCDE. E eu gostaria até de ouvir de vocês. Vocês concordam com o XABCDE? Só para deixar de antemão, eu não quero criar polêmica, eu concordo. Tá? Só que eu acho que o XABCDE é muito mais do que um mnemônico. Tá? Eu acho que o XABCDE é algo para captarmos como sinais de gravidade. E não necessariamente como mnemônico para nós tratarmos, para tratamento. Costumo falar que protocolos são para ser baseados, né? São para ser respaldados. E não para ser utilizado como um mantra, digamos assim. Tá? E no dia 7 eu vou aprofundar muito sobre isso. Tá? Mesmo horário. Aqui no canal com vocês eu vou aprofundar muito sobre isso na nossa aula do dia 7. Vou falar bastante sobre como nós devemos conduzir esses pacientes, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho desses sinais, tá? Por que existe o XABCDE? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram por que inventaram esse mnemônico? É só para realmente ajudar a gente no trauma? Ou tem alguma lógica atrás disso? Obviamente tem alguma lógica atrás disso, principalmente, né, atrás da terapia intensiva ou atrás dos pacientes graves, tá? No final da live tem sorteio, um jaleco personalizado com o nome de vocês, tá bom? E
vou te contar um pouquinho do que tem mais para ver aí durante os próximos dias. Tem bastante novidade aí para vocês, beleza? Primeiro passo, pessoal, eu vou continuar me baseando no XABCDE, vou continuar seguindo o que aquilo diz da emergência, digamos assim, ou baseado na emergência, mas eu vou um pouquinho antes do XABCDE. Eu vou por que foi inventado o XABCDE e vou falar um pouquinho porque talvez devemos olhar com mais critério além do mnemônico apenas, tá? E para isso eu vou contar duas histórias para vocês. Uma é mais simples, é mais rápida, de uma paciente que está internado comigo na UTI, recebeu alta hoje, inclusive. E a outra eu vou contar de um paciente que veio desde o início num quadro mais leve e depois evoluiu num quadro mais leve. Vamos lá. A paciente que está internada comigo é uma paciente de 22 anos, tá? De sexo feminino. É uma paciente que veio devido a um quadro de infecção urinária no pronto-socorro, foi para emergência. Essa infecção urinária virou uma sepse urinária com disfunção orgânica. Ponto. Disfunção orgânica. O XABCDE fala X quando você tem hemorragias, quando você tem um sangramento não possível de estancar com torniquetes, quando você tem uma ameaça imediata à vida, tá? O A fala de vias respiratórias, você tem o B, que você observa todo o paciente, tanto circulação quanto a parte da pressão no paciente. Você tem o D com déficits neurológicos e você tem o E para observar outras lesões, tá bom? Quando a gente fala de paciente grave, essas letras, né, digamos assim, falam exatamente dos órgãos nobres. Primeira coisa que nós temos que manter é a pressão de perfusão cerebral. Nós temos dois órgãos que nós não vivemos sem, o cérebro e o coração. E a pressão de perfusão cerebral, nós dependemos da pressão arterial média e dependemos da pressão intracraniana. Então, se o cérebro depende dessas pressões, nós dependemos de uma circulação boa, circulação sanguínea satisfatória. Nós dependemos que não tenha extravasamento e sangramento. Só que nós dependemos de uma coisa principal. Nós dependemos que nossos receptores não estejam fazendo ou uma vasodilatação muito grande ou uma vasoconstricção muito grande. Receptores alfa, receptores beta. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma vasodilatação relativa muito grande, você vai fazer hipovolemia, você vai fazer desidratação. Se você está perdendo muito sangue, você tem uma hipovolemia, aí sim verdadeira. Você está perdendo muito sangue. Se você está fazendo uma vasoconstricção muito grande, pelo contrário, você está prendendo muito seus vasos. Só que você reduz o quê? Sua perfusão. Você reduz tanto sua perfusão cerebral quanto sua perfusão sistêmica. Então, por isso que fala bastante do X, de hemorragia, enfim, porque nós dependemos dos nossos receptores para vasoconstricção e vasodilatação. Manter nossa pressão de perfusão cerebral e pressão arterial média. Então, assim, nós defendemos nosso cérebro, nosso coração. Órgãos nobres que nós não vivemos sem.
tá? Se nós falamos de vias aéreas, nós estamos falando pulmão. Se nós não temos uma respiração adequada, principalmente se nós evoluirmos com a falência respiratória, nós não mantemos o quê? Perfusão sanguínea, perfusão cerebral, por baixa saturação e por baixa oxigenação. O cérebro vive de oxigênio e gás carbônico, e CO2, e a glicose para manter ele ativo. Então, se o nosso pulmão falha, nós não temos oxigênio, nós não temos gás carbônico, nós não trocamos, nosso cérebro não vive, tá? Então, outro órgão nobre, tá? Quando nós falamos de circulação, nós falamos de coração, tá? Então, se nós falamos de circulação, estamos falando também da pressão arterial média e principalmente dos receptores alfa e beta para controlar a frequência cardíaca, para controlar toda essa pressão de perfusão, seja ela cerebral, seja ela média. E déficit neurológico. Se nós apresentamos algum déficit neurológico, é sinal de quê, pessoal? É sinal que o nosso cérebro está sofrendo. É sinal que nós temos alguma lesão que está impedindo diretamente todo o nosso organismo. Porque quem controla o nosso organismo? O cérebro. Tá? Então, quando nós falamos, mas o X é ABCDE, quando nós falamos de paciente grave, nós estamos falando de órgãos nobres. Vamos lá para a nossa historinha, que eu acabei enrolando, vou contar para vocês. Essa paciente, ela acabou evoluindo com emergência dialítica, tá? Ela fez uma uremia acima de 200, fez uma anúria devido a esse quadro de sepse urinária desencadeado, e nós iniciamos hemodiálise para essa paciente. Essa paciente acabou ficando muito grave, com antibiótico e tudo isso, e essa paciente a gente observou que ela estava sangrando muito no Shile aqui em São Paulo, né, que se fala. No Rio fala mais cateter de hemodiálise, não sei como fala aí na cidade de vocês, tá? E essa paciente começou a sangrar muito, foi até no meu plantão, sangrando, observei, esse Shile já estava há 2 dias já, ou seja, não era para sangrar tanto, já tinha feito hemodiálise com eficácia. E essa paciente estava bem, estava estável, a hemoglobina estava de 8,5, tá? Obviamente solicitou a hemoglobina, a gente tentou conter o local, fizemos adrenalina para tentar fazer uma vasoconstricção. O que aconteceu? Essa paciente, o HB dela veio 7,8, já achei estranho, reduziu quase 1 ponto de hemoglobina. Essa paciente começou a reclamar de náuseas, tá? E essa paciente começou a reclamar que estava um pouquinho de sono e tudo. Fui reavaliar a paciente. Essa paciente estava descorada. Realmente ela estava mais sonolenta e ela estava reclamando com esse quadro de náuseas. Antes de ver qualquer coisa, hemoglobina, alguma coisa, eu já fiz o protocolo de choque hemorrágico. Obviamente que o sangue a gente só faz transfusão de sangue quando é extremamente necessário, restritamente necessário. Mas aí eu pergunto a vocês, por que nesse momento eu já optei por fazer protocolo de choque hemorrágico? Vocês sabem, mas eu vou relembrar para vocês. Concentrado de hemácia, plasma, plaquetas, ácido tranexâmico, tá? E 1000 ml de soro ringue lactato. Por que eu já fiz esse protocolo de choque hemorrágico? Simples. Porque essa paciente estava
atingindo, essa paciente já estava começando a apresentar disfunção de órgãos nobres. Ela apresentou disfunção cerebral, sonolência, ela apresentou disfunção de perfusão, que foram as náuseas, por incrível que pareça, mas o principal sintoma de choque hemorrágico não evidente, ou seja, o choque hemorrágico, aquele não clássico, que o paciente faz hipotensão, já está com infecção e a gente tem que escalonar antibiótico, é aumento do resíduo gástrico, é vasoconstrição gástrica, tá? E, obviamente, essa paciente ficou descorada porque ela estava perdendo muita hemoglobina. Já fiz o protocolo de choque hemorrágico, solicitei o HB na hora, estava com 6,3 de hemoglobina. Essa paciente melhorou, tá? Tive que retirar o Charlie, depois, graças a Deus, não precisou mais de hemodiálise, mas tive que tirar o Charlie. Estanquei o local na hora, era uma veia profunda e jugular interna direita, e essa paciente ficou bem, tá? Só que essa paciente só ficou bem por causa dessa avaliação precoce. Foi antes de eu precisar iniciar nora, foi antes dessa paciente abaixar para ir para o tubo, que seria iminente em caso de rebaixamento do nível de consciência, foi antes dessa paciente apresentar maiores disfunções orgânicas, como bradicardia, hiperlactatemia, enfim. Tá? Então essa paciente, não exatamente por isso, mas por todos os processos, mas essa paciente conseguiu ficar bem e sem maiores intervenções justamente por causa dessa avaliação precoce. Então nós temos que pensar bastante nisso. Eu vou entubar o paciente, eu vou pulsionar o paciente, eu vou transfundir o paciente, eu vou entrar com ECMO no paciente, eu vou fazer tudo isso no paciente, mas eu não posso fazer outras medidas antes, porque lembrando que nós sempre entramos na UTI para tentar, ou na emergência, para tentar salvar o paciente. Mas antes de mais nada, o principal é não fazer mal ao seu paciente. Tá? Então, se nós entrarmos com esse raciocínio sempre, não vou fazer mal ao meu paciente, é um raciocínio sempre de prevenção. Ah, não, mas eu quero pulsionar, eu quero entubar, eu quero fazer o procedimento, ótimo. Se for necessário, vamos fazer. Mas isso é um pensamento após. Tá? Então, a avaliação precoce é tão importante dessa forma. Tá? E isso me marcou muito porque foi algo muito simples, né? Foi algo que eu precisei avaliar, transfundir e a paciente ficou bem. Né? E antes de precisar de uma hemoglobina, antes dela evoluir com hipotensão, antes de precisar de uma intubação. Tá? Agora tem outros pacientes que não são tão simples assim. E agora nós vamos para a nossa segunda história. Tá? O XABCD é muito utilizado na emergência, né? É muito utilizado no trauma, principalmente. Mas quando estamos falando de pacientes internados, tá? Tem dois scores de gravidade, tá? Que identificam mortalidade, e tem um score de disfunção orgânica que identifica também gravidade, mas não identifica mortalidade. Então são 3 scores que nós utilizamos principalmente. Na emergência e na enfermaria é o Apache 2 para mortalidade, tá? Na UTI o SAPS 3 para mortalidade, e para disfunção orgânica nós utilizamos o SOFA, seja na emergência, seja na enfermaria, seja na UTI, tá? E tem algo em comum, óbvio, entre o Apache 2, entre o SAPS 3 e entre o SOFA, que são os órgãos nobres, tá? E eu espero que vocês nunca mais esqueçam desses órgãos nobres, e eu vou fazer algo bem simples para vocês, mas é para vocês sempre lembrarem por que
o paciente está internado e o que vocês não vão poder deixar acontecer, tá bom? Então, olhando de cima para baixo, a gente sempre vai olhar para cabeça, ou seja, déficit neurológico. Não pode ter déficit neurológico, não pode ter abaixamento do nível de consciência. A gente vai descer um pouco, vai para o tórax. Coração. Não pode ter hipotensão refratária a volume e não pode ter bradicardia com necessidade de dobutamina ou dopamina. Arritmias, devemos sempre lembrar também que não deve ter. Então, cabeça, coração, pulmão. Pulmão, não podemos ter falência respiratória, não podemos ter desconforto respiratório, não podemos ter insuficiência respiratória. Isso nós conseguimos determinar pela PF, perfusão e fração IFI, fração de O2, tá? Perfusão e fração de O2, PF, sempre acima de 300, tá? Se possível, acima de 400. Abdômen, tá? Lembra das náuseas? Abdômen, ocorre vasoconstrição gástrica. Então não podemos deixar ocorrer aumento da bilirrubina acima de 1, redução das plaquetas abaixo de 150 mil, aumento da bilirrubina acima de 1, a redução das plaquetas abaixo de 150 mil e aumento da creatinina acima de 1,2. Aí, só um detalhe, paciente renal crônico multiplica por 1,5 vezes do basal. Mas, lembrar de bilirrubina, plaquetas e rim. Se você lembrar desses órgãos nobres, cérebro, coração, pulmão, fígado, baço e rim. Se lembrar desses órgãos nobres, você fica mais tranquilo. Tá? Você fica mais tranquilo porque você sempre observa. O que eu acabei de falar, pessoal? Cabeça, coração, pulmão, abdômen, a gente fala de bilirrubina, plaqueta e rim. O que eu acabei de falar? O SOFA. E o SOFA nada mais avalia do que disfunção orgânica. Se você não tiver disfunção nesses fatores, você fica mais tranquilo e identifica o paciente grave. Tá? Então, é a forma mais simples, mais fácil e mais eficaz de você identificar o paciente grave. Alex, mas o paciente chegou com trauma para mim, acabou de ter um acidente de trânsito, óbvio, o paciente chegou na emergência, X, ABCDE, tá? Hemorragias, vias aéreas, circulação, respiração, déficit neurológico. Não se discute, mas também avalie esses órgãos novos. Beleza? A segunda história eu vou terminar no dia 7, na nossa próxima aula. Só vou dar uma pitada para vocês, pessoal. O paciente chegou pra gente devido a um quadro de plaquetopenia acentuada, um quadro de 15 mil de plaquetas, puérpera, 10 dias, apresentando rebaixamento no nível de consciência e apresentando um quadro de distensão abdominal, tá? Puérpera, 10 dias, plaquetas, 15 mil, distensão abdominal. Essa paciente já estava em uso de ciprofloxacina em casa, devido à infecção urinária, foi escalonado no hospital para ceftriaxona, onde ela apresentou esse quadro de evolução do rebaixamento do nível de consciência. Essas plaquetas não estavam sendo assim tão observadas de perto, mas ela já chega com a plaqueta de 125 mil e essa plaqueta chega para a gente de 15 mil. E uma distensão abdominal
sem patologias prévias, e essa paciente tinha tido uma gestação a princípio normal, tá? Primeira coisa que nós fazemos, uma expansão volêmica, tinha uma pressão de pulso. O que é pressão de pulso, pessoal? Pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica, acima de 50, tá? Na verdade era de 75, ou normal, de 30 a 60, era de 75, e tinha um quadro realmente de hipoperfusão. Tinha uma má perfusão periférica, tinha um quadro de hipotensão. A gente iniciou com um quadro com reposição volêmica, com ringalactato, tá? Fizemos 1.500 ml. Esse paciente manteve aí uma pressão arterial média acima de 65, mas estava mantendo a pressão arterial média de 68 e 70. Escalonamos o antibiótico para piperacilina com tazobactam. Ela respondeu a princípio, mas para preservar vias aéreas, para preservar o paciente, nós intubamos, mantivemos essa pressão arterial média aí em torno de 70. Realizados os exames, realmente tinha uma alteração urinária, tinha um PCR elevado, tinha uma acidose lática, um lactato de 7, tá? 7 milimols. Se quiser para converter para miligramas decilitro, nós vamos estar falando aí de 21 miligramas decilitro. E essa paciente estava bastante grave, na beira de iniciar a mina vasoativa ou não, tá? Qual foi realmente, talvez aí o detalhe que fez essa paciente nesse momento melhorar um pouquinho esse termo pressórico, ou melhorar um pouco esse quadro do choque? Temos que lembrar que o choque nada mais é do que uma disfunção orgânica sistêmica, tá? Nós fizemos a reposição volêmica, nós realizamos a proteção de vias aéreas, nós escalonamos o antibiótico, mas essa paciente continuou apresentando essa pressão limítrofe. Só que temos que lembrar que essa paciente tinha uma evolução de uma patologia em torno de 30 dias. Essa paciente já é uma puérpera de 10 dias, já estava com esse quadro urinário, já estava em uso de antibiótico, tá? Paciente que apresenta sepse, choque séptico ou choque distributivo, como queiram, que é o anafilático, o séptico e o neurológico, a principal característica é vasodilatação, tá? Seja ela real, com perda de sangue, perda de volume, seja ela relativa, tá? A vasodilatação faz a desidratação, como eu falei no início, por isso que nós fazemos a reposição volêmica. Só que tem outro fator que ele ocasiona insuficiência adrenal relativa, ou seja, lembra lá no início que eu falei dos receptores alfa e beta, são responsáveis por vasoconstrição e vasodilatação, e esses receptores, principalmente no choque distributivo, anafilático, séptico e neurogênico, eles estão muito acentuados para vasodilatação, insuficiência adrenal relativa, tá? E nesse ponto, nesse momento, nós iniciamos o quê? Corticoide, tá? Então, essa paciente precisou de realizar a reposição volêmica, precisou depois, sem resposta por hipotensão refratária, de iniciar aminas vasoativas. Quando iniciamos corticoide, essa paciente estabilizou e nós conseguimos evoluir, tá? Sobre sedação e analgesia contínua, só para dar aquele pontinho de curiosidade. A princípio, iniciamos dexmedetomidina, que é o Precedex, mais acetamina, e depois a gente já começou essa retirada, tá? Essa paciente tem um diagnóstico muito peculiar
que foi de púrpura trombocitopênica trombótica, tá? Tivemos que fazer 21 sessões de plasmaférese e 5 sessões de rituximab. Mas aí eu vou falar num próximo momento, vou falar na próxima aula, tá bom? Próxima aula, dia 7 de novembro. Conto com todos vocês lá. Essa aula foi mais um uma pré-aula, foi mais um momento aí para deixar na cabeça de vocês. Dia 7 de novembro, véspera do meu feriado. Aí sim vamos nos aprofundar mais, falar da nossa medicina intensiva, da nossa terapia intensiva, da emergência que tanto gostamos e continuar aí esse assunto gostoso aí. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer interagir? Teve alguma dúvida? Tudo certo? Então é isso. A aula de hoje era bem isso mesmo, bem rápido, só para deixar esse alfinetezinho aí na cabeça de vocês. Dia 7 de novembro estamos de volta. Lembrando agora do sorteio, vamos ter o sorteio aí, jaleco personalizado com o nome de vocês, tá bom? 7 de novembro, aula de paciente grave. Hoje falamos como identificar. Vamos falar de paciente grave no dia 7 de novembro. Conto com a presença de todos vocês. Grande abraço.